já pode tirar a chave de Filadélfia das mãos do Joel Embiid, porque o terceiro processo começou e agora o Embiid é só mais um coadjuvante, porque o cara que conseguiu ganhar o MVP nunca passou do segundo round. Aliás, se você quiser saber por que Filadélfia é o grande regresso desse suposto processo que eles começaram desde o draft do Embiid, a gente já tem um vídeo mais completo no canal, que já que eles só foram dali pra baixo, dá pra se dizer que tá atualizado, já que não tem nenhuma informação positiva sobre. Mas já pra gente tirar o Embiid do meio do caminho, que não vai ser relevante pra esse vídeo, a maior pontuação dele até agora foi 25. Ele não conseguiu cruzar os 30 pontos até agora. Teve uma produção aceitável nos rebotes, até porque ele é o pivô e o suposto estrela do time, então tem que ter. E nada mais além do que isso, até porque de todas as estatísticas dele, somente em field goal ele tá no top 100 da NBA. E já já vocês vão entender porque isso é relevante. Agora eu vou começar a falar das verdadeiras peças desse terceiro processo. Primeiro, VJ Edgecombe, direto tem comentário nesse canal implorando pra eu fazer um vídeo só sobre ele, o que eu até pensei em fazer, mas já que o colega dele também tá amassando, eu vou fazer esse vídeo em homenagem aos dois ao mesmo tempo, porque o cara tá decolando, e é impressionante que dessa vez parece que o 76ers acertou no draft, diferente de todos os outros acertos que eles se arrependeram em questão de minutos. VJ Edgecombe vem não só pra pegar o novato do ano das mãos do Cooper Flagg, que não tá lá bem na boa temporada para ser um novato, como também ele já tá em destaques comparado em torno de toda a liga. Inclusive, falando justamente das estatísticas que eu falei do Embiid, no primeiro jogo dele ele já fez 34 pontos, logo na abertura de temporada contra a vitória do Celtics. Depois ele teve uma partida de 15 pontos, que deu uma decaída, depois ele fez 26 pontos de novo e voltou a fazer 14 e 17 pontos. Mas de novo, não só ele conseguiu passar a barreira dos 30 pontos já nessa temporada, sendo que até então a suposta estrela do time é o Joel Embiid, como também na produção de pontos ele não tá tão longe assim do ex-MVP da franquia, tanto que a segunda melhor partida dele, considerando somente pontos, foi um ponto a mais da melhor partida do Embiid, o que faz inclusive ele ter nesse momento 21.2 pontos por jogo, uma média aqui no momento que eu tô gravando dia 3 do 11, que eu com os Shade, que eu confio que pode aumentar, porém mesmo parecendo ser uma média ali não tão impressionante, ele tá empatado pela 32ª colocação de toda a liga, de todos mais 400 jogadores da NBA, o cara que acabou de pisar na NBA já tá no top 50 na produção ofensiva. Isso sem contar nas suas assistências, que ele tá com uma média de 5 assistências por jogo, um destaque principalmente para a segunda partida, onde ele fez 15 pontos, mas realizou 8 assistências, e já que a assistência só é contada quando ele faz um passe que vira uma cesta, e a cesta pode ser tanto de 3 quanto de 2, a gente pode nivelar por baixo que ele fez 16 pontos só passando a bola, o que ainda faz dele ser mais produtivo do que o Joel Embiid, mesmo quando não faz mais pontos do que ele, o que também deixa ele empatado acima do top 50, porém dessa vez na 27ª posição. E eu queria lembrar pra vocês que ele é um armador, não só por esses números que dá pra entender, mas também porque um armador nos rebotes está decolando. Ele está com uma média de 5.6 rebotes por jogo. Aí você vai me falar, o número 5 ali parece ser pouco, parece ser nada, né? Mas eu quero lembrar pra vocês que ele é um armador. Joel Embiid tá com média de 5.3 rebotes. E ele é pivô e ex-MVP. E supostamente é o cara do processo. Tanto que, inclusive, na partida que ele fez 34 pontos, ele pegou 7 rebotes. E na partida dos 15 pontos, ele pegou 6. Por pouco ele não faz um duplo-duplo na primeira partida e talvez um triplo-duplo na segunda, já que faltou 2 assistências e beleza, 4 rebotes é muito, mas ele passou da marca dos 5, que é metade dos 10. Então a gente pode dar essa forçada. E se você pegar os highlights dele, você vai ver que ele consegue fazer de tudo na quadra. Não só ele produz no ataque, infiltrando, enterrando muito bem, um cara muito explosivo, até conseguiu corrigir aquela ponte aérea do Embiid, que foi meio passada, meio torta assim, mas ele também se sente muito confortável, não só no catch and shoot de 3, inclusive ele tá com uma média de quase 44% dos 3 pontos. As partidas de mais destaque nos 3 pontos dele foi justamente a primeira, que ele chutou 13 bolas de 3, e a penúltima, comparado que a última foi no dia 31 do 10, que eu tô vendo o box score aqui, que ele chutou 8 e acertou 4. Tanto que, inclusive, nos 12 arremessos dessa partida, os únicos 4 que ele acertou foram de 3. Então dá pra ver que esse moleque confia bastante na produção de fora, que eles precisam também, já que na NBA atual você precisa ter um ataque ofensivo de fora da zona. Sem contar que ele também tá produtivo na defesa. Na segunda partida dele, ele já roubou 3 bolas. Em todos os jogos, tirando o último, ele roubou uma bola pelo menos. A média dele tá de 1 roubo por jogo já com somente 5 partidas. Por mais que roubos de bola sejam sim mais presentes para armadores, o cara chegou ontem. Ele foi o terceiro draftado.
pelo 76ers. Inclusive, falando sobre draft, mais um argumento que também dá pra ele mais um vídeo pro futuro aí. Caso ele mantenha essa produção pra gente carimbar que ele vai ser o novato do ano, por mais que a posição dele atualmente seja empatado em 32º em pontos, 27º em assistências e 78 avos, 78 bolinha. Em rebotes, entre os novatos, ele já está em primeiro lugar em pontos, primeiro lugar em assistências, primeiro lugar em roubo de bola e em primeiro lugar em field goal. E pela minha pela minha experiência vendo NBA, se você tem 3 primeiros lugares até o fim da temporada, você nem precisa aparecer nos outros ranks. Suas chances já são absurdas de ganhar MVP, principalmente quando esses primeiros lugares são pontos e assistências. Mas como se não fosse o suficiente esses 4 primeiros lugares, ele tem 2 segundos lugares em cestas de 3, muito importante pro basquete atual. O cara não só produz pontos, como também é o threat, né? É o perigo pro 76ers de fora da zona, como também é o segundo lugar em plus-minus, uma estatística que mede justamente o quão bom esse novato é em quadra, que se a gente pegar o Cooper Flag já não tá indo também assim, sendo o terceiro em lance livres e o quinto em rebotes. O cara é armador, com o Joel Embiid no time. Não à toa que tem comentário direto falando desse cara, o pessoal tá maluco na internet, tá falando, meu Deus, VJ Edgecomb é a pérola perdida que a gente não dá atenção por causa do Cooper Flag, o que eu acho completamente injusto, porque o cara chegou ontem e a gente tá dando toda a atenção pro VJ Edgecomb. Ele merece? Merece. O Tyrese Maxey fez 40 pontos. 2 vezes! Se tem alguém mais responsável pelo 76ers estar empatado em primeiro lugar na conferência com o Chicago Bulls, com somente 5 vitórias e 1 derrota, se fosse, tipo, ano passado, essa frase já ia estourar a cabeça de qualquer fã da NBA. E empatados para o segundo melhor time total da NBA, já que o único que passou eles é o Thunder. Tá empatado em segundo lugar o 76ers, o Chicago Bulls e o San Antonio Spurs. E é bizarro como a NBA é completamente fluida. Se essa frase fosse dita ano passado, ia ter gente achando que eu tô divulgando o tigrinho, porque ia ser o maior golpe pro fã da NBA ouvir isso acontecendo. Mas, cara, o Tyrese Maxey tá sendo tão mais importante, ninguém tá falando nada, que lembra que eu falei pra vocês o ranking até agora de pontos, rebotes do Embiid, do VJ Edgecomb até agora? Então, o Tyrese Maxey é o segundo da NBA em pontos por jogo. Ele tá com 33,7 pontos por jogo. Eu nem sei quem é o primeiro. Eu vou descobrir na edição, porque eu nem pensei em separar isso pro vídeo. Mas ele tá em segundo, dane-se quem é o primeiro. O segundo deveria ser lá, ser o MVP, ser o Lucas, ser alguém muito absurdo. Me engasguei. A gente tá falando de Tyrese Maxey. Eu quase falei Tyrese Edgecomb. Caralho, imagina um jogador com a mistura que seria Tyrese Maxey com o VJ Edgecomb. Enfim, já tô viajando muito. Ele não só está em segundo lugar em toda a NBA em pontos por jogo, como ele está cravado 9 assistências por partida, sendo o 6º lugar da liga. Esse cara fez mais de 40 pontos 2 vezes, fez quase 40 pontos na vitória contra o Washington Wizards, que ele fez 39. O pior jogo dele foi com 26 pontos. Isso são 2 pontos a mais da melhor partida do Cooper Flag até agora, e também do Joel Embiid. E no jogo que ele menos passou a bola, ele fez 6 assistências. Contra o Boston, que não foi pra prorrogação, pra vocês me falarem igual no Washington Wizards, né, que ele fez 39 pontos, quase 40, mas teve prorrogação, ele fez 14 assistências. 14! Mais assistências do que contra o Washington Wizards, que foi para a prorrogação. Contra o Washington Wizards. Inclusive, a NBA postou um vídeo atrás, há 6 dias atrás, que o título é assim: No backcourt started season like that. Deixa que o pai é bilíngue, tá? Backcourt na NBA não é atrás da quadra, por mais que back seja atrás e no fundo seria a cesta. É justamente a posição dos armadores, do guard. E há 6 dias atrás, rolou muito jogo em 6 dias, o título é nenhuma dupla de armadores começou a temporada desse jeito. Eles já tinham feito 186 pontos juntos. Aliás, inclusive, eu acho que é justamente por isso que os caras estão indo tão bem no 76ers. Essa é a dupla de armadores, justamente os caras que comandam os pontos, que comandam o time, que arremessam, que tomam mais conta do ataque pluralmente do que só embaixo da cesta e arremessando e cravando. E, né, queira ou não, entre os pivôs, o Joel Embiid é o que chuta, um dos que chuta melhor de 3. Eu acho que o melhor é o Karl Anthony Towns, né, mas eu não tenho certeza se ele é pivô ou power forward, mas eu acho que ele é o melhor. Tirando isso, o Embiid tá lá no top 3. Eles não só, pelo menos, não fizeram a cagada de mandarem o Tyrese Maxey embora, que seria completa burrice, até porque eles já conseguiram pegar o Paul George, que quando o Tyrese Maxey brigou no vestiário, ele vazou no podcast a treta. Cara, eu nunca vou superar o podcast P, cara. Eu vi ele enterrando no Chris Anderson na época do Pacers. Eu vi ele quebrando a perna embaixo da cesta no amistoso dos Estados Unidos. Eu não vou conseguir aceitar que ele é esse cara agora. Eles também, cara, assim, eu acho que o VJ Edgecomb é o acerto de ouro. Desde a época que eles pegaram o Embiid, por exemplo. Por mais que o Embiid não tenha sido a melhor coisa do mundo, de todas as piques que eles tiveram até agora, o melhor acerto foi o Joel Embiid. E agora o VJ Edgecomb, maluco, ele tá atropelando todo mundo. É como se fosse a chegada
Vou exagerar um pouco agora, mas por favor, fique atento à parte técnica. É como se fosse a chegada do Wembanyama para o Spurs. VJ Edgecombe tá atropelando tudo e tá fazendo de tudo em quadra. Quando foi a última vez que você ouviu dizer que Philadelphia 76ers estava em segundo lugar da conferência, podendo ser o segundo melhor time da NBA? Ou a mesma vez que você ouviu dizer que o Bulls estava em segundo... Cara, essa temporada tá uma doideira, eu tô falando. Meu último vídeo foi falando justamente sobre isso, viu? Tá loucura. Eu espero que finalmente tenha chegado a hora pros fãs 76ers pararem de sofrer, por mais que eu acho que o Embiid não merece um título, mas eu sendo torcedor do Suns, eu consigo compadecer com a situação de vocês, até porque eu virei torcedor quando eles foram pra final, e eu vi eles perdendo 4 jogos seguidos contra o Giannis, mas cara, essa é uma pérola que os caras não podem perder. Os caras já erraram quando contrataram o Doc Rivers de treinador da equipe, que também fez errarem quando ele humilhou o Ben Simmons, aí que acabou com a carreira do Ben Simmons de vez, que aí também, enfim, já falamos muito sobre Ben Simmons no canal. Os caras já pisaram em todos os ovos possíveis, já erraram todas as chances que eles tinham, já jogaram fora tudo que eles podiam, até nos momentos de sorte eles conseguiram ficar do lado do azar, mas pelo menos dessa vez parece que, pô, se o VJ Edgecombe não fazer eles pelo menos conseguirem finalmente quebrar a zica da segunda rodada, finalmente com esse par do Tyrese Maxey, Joel Embiid virou terceira opção, dane-se. Pelo menos vai valer alguém pra pegar uma peça boa pro time se eles quiserem trocar. E quando eu falo boa, eu não falo Paul George na era do podcast. Quem viu ele no Pacers deve ter sido uma decepção o que ele tá fazendo agora. Essa temporada tá um completo cinema, não deu nem 10 jogos e a gente tá com assunto infinito pra falar. E você vai ver eu falando sobre tudo nesse canal, de todos esses tópicos, se você virar membro, porque aí você não perde vídeo nenhum. E se você ficou aqui, dá esse apoio de consideração no peito do teu pai. Às vezes dinheiro que você acha caído na rua dá pra virar membro do canal. Esse é o apoio simbólico que eu peço pra vocês, não é nada nem absurdo. Esse é o jeito mais eficiente de nunca perder o meu trabalho e apoiar que mais vídeos como esse saiam. Então, por favor, pensa direitinho com o seu coração que não é peludo. Você ficou até aqui, você adorou o vídeo, vai. Mas se você tá duro e mesmo assim adorou o vídeo, porque está até aqui, deixa o seu like porque não cai o dedo, e se inscreva ativando o sininho, porque 2025 sua inscrição não significa nada pro YouTube, capaz de você receber mais recomendação do meu vídeo, não se inscrevendo do que se inscrevendo, mas você pode tentar ativar o sininho do canal pra ver se pelo menos você recebe tudo, e comenta pra mim o que você tá achando do Tyrese Maxey. Você é torcedor do 76ers? Tem algum outro novato que você quer que você fale? Por acaso, sei lá, no futuro o Suns conseguiu chegar na final de conferência? Cara, é impressionante que o Suns ainda tá ruim, mesmo com uma era onde o 76ers é o segundo melhor time da NBA. Eu preciso pegar meu iFood agora, então o último videodoc, que infelizmente atrasamos por problemas técnicos, desculpa, mas a gente vai resolver isso pro outro fim de semana, pra esse sábado, na verdade, que é esse fim de semana. Esse é o último videodoc do canal, focado pra quem ama o esporte, quer saber da história, quer saber de contos, quer saber de coisas que vão expandir seu conhecimento sobre o esporte e basquete no geral, mas se você tá mais interessado em notícias, atualizações e falar da NBA atualmente, esse é o último vídeo igual nesse formato, mais opinião, mais tranquilo, mais resenha. Muito obrigado por você ficou até aqui, eu sou o PsicoABC, beba água e tchau!